Boa noite a todos. A análise da relação dos tribunais superiores com o novo Código, para mim, pode ser simbolizada por aquela célebre imagem do copo meio cheio e meio vazio, né? O Supremo, de todos, dos 3 tribunais superiores mais relacionados ao processo civil, o Supremo é, de todos, o que menos está dando bola ao Código. Isso é muito claro. Ou só está dando bola ao Código naquilo que a gente imaginou que ele não deveria dar, ou está dando de uma maneira um pouco inusitada, que é a questão dos honorários advocatícios de sucumbência, sobretudo de sucumbência recursal, que no último ano, a quantidade de julgados, de teses já criadas pelo Supremo em relação ao honorário de sucumbência, o honorário de sucumbência recursal é uma maravilha. Quem gosta desse assunto tem agora um filão para poder se debruçar, desde coisas simples como honorários em reclamação, que o Supremo sempre tratou como uma não-ação, né, um direito de petição. O Supremo tem um julgado recente dizendo que, para o novo Código, reclamação é ação e, portanto, tem direito à fixação dos honorários, até fixação de honorários de sucumbência recursal em embargos de declaração ou agravo interno. A princípio, recursos para os quais não foi pensada a fixação da sucumbência recursal. Então, a ideia inicial de sucumbência recursal está sendo transformada pelo Supremo. E o Supremo está fazendo isso, a meu ver, assim, acho que aos olhos de todos, com uma razão muito clara, né? O Supremo está se valendo de uma técnica de contenção de processo. O Supremo está numa política evidente, declarada, não é uma política oculta, é uma política declarada, ostensiva, de criar mecanismos para os processos não chegarem ao Supremo. E, na medida em que essas técnicas possam ser aplicadas, eles estão fazendo. Então, o Supremo está dando bola ao Código naquilo que não é muito importante do Código. A parte substancial, que é, sobretudo, o papel do Supremo como uma corte para firmar entendimentos vinculativos sobre matérias constitucionais, a gente não está vendo integridade, a gente não está vendo coerência, a gente não está vendo uma preocupação na afetação dos recursos com algumas regras de afetação que são importantes para o debate. Então, essa é a parte que eu diria ruim. Mas é totalmente explicável, seja porque o movimento de você readequar uma prática longeva, com 30 funcionários fazendo a mesma coisa há tanto tempo, você, de uma hora para outra, mexer esse navio, quem tem o mínimo de experiência do Supremo, sabe o que é um gabinete de um ministro do Supremo, é você pegar aquele navio de funcionários, de processos, de rotinas, de procedimentos, e você ter que dar uma guinada de 90 graus, como a que o Código propõe, não é fácil. Minha esperança é de que as coisas melhorem. Já no STJ, no meu modo de ver, meu amigo Cunha pensa diferente, meu Cunha está um pouco desanimado com o STJ, salvo engano, eu estou vendo coisas muito boas no STJ, no meu modo de ver. E eu destaco o primeiro IAC, né, o primeiro incidente de assunção de competência que o STJ instaurou, agora, recentemente, acho nesse ano, fevereiro desse ano, que foi um IAC sobre prescrição intercorrente, questões relacionadas à prescrição intercorrente, que é um IAC cuja decisão de instauração é modelar. No meu modo de ver, ela é modelar. Ela segue exatamente tudo quanto a gente debate e queria. Isso, para mim, foi uma surpresa. Tão rapidamente, o STJ, no primeiro IAC, já fazer uma suscitação de IAC, na medida em que a gente queria uma decisão formalmente interessante, que convocasse a comunidade para debater o tema, o STJ fez isso. As mudanças do regimento interno do STJ em relação a repetitivos e a IAC são mudanças boas. No meu modo de ver, são mudanças boas, são mudanças pensadas, refletidas. Certamente, os ministros não só se prepararam bem, os que ficaram à frente disso, como foram bem assessorados
na elaboração dessas regras. Isso realmente me deixou muito feliz. Como também me deixou feliz, não sei se os senhores já perceberam isso, talvez não, porque isso não foi divulgado, não teve mídia nenhuma sobre isso. Não se trata de uma prática que se popularizou, e para mim, e para alguns que estão aqui vão concordar comigo, é uma prática importantíssima. Não sei se vocês perceberam, mas de uns 6 meses para cá, o STJ tem adotado uma prática de quando o acórdão, quando a decisão final é uma decisão em que os ministros concordam com a conclusão, mas divergem no fundamento determinante, na ratio. Se a divergência na ratio pela maioria, contrária ao que o relator havia proposto, o relator havia proposto, por exemplo, que desse provimento ao recurso com base no fundamento X. Ganhou a tese de que o recurso tinha que ser provido, como o relator queria, mas pelo fundamento Y. Durante toda a existência do STJ, uma situação como essa, quem redigiria o acórdão era o relator. O relator que ganhou na conclusão, embora tenha perdido na fundamentação, ele seria o redator do acórdão. Uma prática que é condenável, porque, embora ele tenha sido vencedor no dispositivo, como ele perdeu no fundamento determinante, o que acontecia na prática? O acórdão não espelhava devidamente o que foi o resultado do julgamento. Eu, como advogado, já sofri com isso. Teve um caso que eu perdi, mas perdi com o fundamento do vogal e não do relator. E o relator que ficou como redator do acórdão. No acórdão ele não inseriu. E veja que para mim era tão importante que, no caso, que eu tendo perdido com o fundamento do vogal, eu nem recorreria, porque aquele fundamento... Se eu perdi assim, tá bom. Eu não podia ter perdido de outro jeito. Tanto que eu tive que embargar de declaração para que o relator trouxesse o fundamento vencedor. Pois bem, de 6 meses para cá, o STJ tem adotado a prática incentivada pela doutrina. A doutrina tem escrito sobre isso. Eu mesmo já defendi isso com o Léo no nosso livro de recursos, que quando o fundamento determinante vencedor não é o do relator, ele perde a redação do acórdão. A redação do acórdão fica com quem puxou. Pô, isso é uma mudança sutil, meus caros, invisível, não aparece no conjunto essa mudança, não é divulgado, ninguém atenta para isso, não é pop, mas é uma mudança muito substancial na perspectiva de um sistema de precedentes que o Código estrutura. Eu tenho visto decisões de relator no STJ, inéditas para mim, algumas, inclusive, geraram uma certa comoção nos nossos grupos de Telegram, de WhatsApp, de processualistas, que a gente discute. Eu vi o ministro do STJ intimando o recorrente para que o recorrente esclareça se é aquilo mesmo que ele está pedindo, porque, se for aquilo, ele vai condenar por litigância de má-fé. A gente viu isso. Aí isso a gente toma um susto. É uma coisa inusual. Mas, no meu modo de ver, é exatamente o que o Código quer. O Código quer exatamente isso. Vai me punir? Você está achando que é o caso de me punir? Sua impressão é de que eu estou agindo mal? Me dê a oportunidade de me defender. Muito melhor assim do que já me punir sem me ouvir antes. E o Código ele é estruturado, veja que isso é uma mudança de perspectiva, meus caros. Eu estou achando que você está fazendo bobagem. O que é que se fazia até então? Puno. Agora estou achando que você está fazendo bobagem. Me esclareça se é isso mesmo. Se minha impressão está certa ou está errada. Isso, eu já vi mais de um ministro fazendo isso monocraticamente. Isso é uma mudança de postura. Em 1 ano de vigência do Código, não chegou nada ainda do CPC no STJ. Não teve nada de discutido em primeira instância que tenha chegado ao STJ nesse ano. Então, a gente não sabe ainda o STJ se manifestando em grau de recurso sobre questões já decididas sobre o CPC. Está vendo o CPC sendo aplicado originariamente no STJ. Que, do meu modo de ver, é muito melhor do que eu imaginava. E eu defendo muito bem isso. Defendo com muita tranquilidade isso. Pois bem, e os juízes? Eu tenho tinha uma hipótese no ano passado, já falei isso até em alguns eventos, que eu tenho a impressão de que os juízes brasileiros se prepararam para o novo Código
em 2015, ano da vacácio, muito mais do que os advogados. É a minha impressão. Eu passei o ano de 2015, todos nós aqui passamos o ano de 2015 viajando o Brasil todo, dando curso, falando, palestra, e a maior parte das palestras e eventos que eu fui, a maior parte, longe era da magistratura. Longe da magistratura. A magistratura se organizou nas suas escolas para preparar os juízes. E o que eu estou percebendo? É claro que há um déficit ainda grande de compreensão do Código pelos juízes. Há um déficit grande, mas muito menor do que eu imaginava. Muito menor. E eu estou falando, vou falar, obviamente, da Bahia, que é a terra onde eu resido e trabalho, que é talvez um estado interessante para usar como exemplo, porque ele é um estado nordestino, uma cidade muito grande, que é Salvador, terceira cidade maior do Brasil, um judiciário grande. Então, eu acho que é um lugar interessante para você ver as coisas funcionando. E eu tenho visto juízes aplicando o código, inclusive, de uma maneira que eu não imaginava que aplicaria. E eu vou dar um exemplo. Aconteceu comigo. Eu fui procurado por uma empresa para advogar num caso que era uma audiência de saneamento compartilhado do 357, parágrafo 3º do Código. Uma das grandes novidades do Código, 357, parágrafo 3º. Um juiz marcou. Isso foi o quê? Agosto do ano passado. Marcou e a empresa não sabia o que era. O jurídico da empresa não sabia o que era. E achou por bem me contratar para que eu fosse fazer a audiência. Veja, eu fui contratado para fazer esta audiência de saneamento compartilhado. E lembre-se que a audiência de saneamento compartilhado é uma audiência que posterior à defesa. É uma audiência posterior à defesa. A defesa já está lá, enfim. O que aconteceu? Chegamos à audiência e, como a audiência de saneamento compartilhado, você pode arrumar o processo completamente. Você coloca o que você quiser. Você pode trazer coisas novas, você pode desdizer o que você disse, você pode... se a outra parte concordar, está concordado. O que aconteceu, meus caros? O juiz estava lá, a gente havia identificado algumas falhas na contestação que a gente tinha apresentado, que a gente tinha apresentado, não, que a empresa tinha apresentado, porque a gente foi contratado só para isso, tinha achado algumas falhas, e a gente foi para arrumar. Fomos para sanear o processo para a gente. O advogado da parte autora, nós éramos advogados do réu, não sabia onde estava. Ele não sabia onde estava. O que estava acontecendo ali? E o que aconteceu? A gente fez tudo. Tudo que você puder imaginar, a gente fez nessa audiência. Arrumamos o processo todo, reorganizamos o uso da prova, acrescentamos defesa que não tinha. Tudo. Tudo fechou o processo todo. E ele concordando com tudo. Acabou. O processo está completamente arrumado. Isso é ótimo. Excelente. E revela duas coisas. Primeiro, que o juiz estava preparado, o advogado não. Nem sabia onde estava. Ele estava achando que era audiência de conciliação. Foi tranquilo? Não sei se o autor mandou um pautista, não sei. Foi pensando que era audiência de conciliação. E esse instrumento é um instrumento simbólico. Acho que meus amigos vão concordar com isso. A audiência de saneamento compartilhado pode ser considerado um símbolo de muita coisa do Código. Muita coisa do que o Código quer, espera do processo, pode tranquilamente ser simbolizado nessa audiência. E é bom você ver um juiz se preocupando com isso. Então, a minha impressão é de que os juízes estão aplicando o Código melhor do que eu imaginava que estaria. Qual o problema? O problema ainda é o 489, parágrafo 1º. Esse é algo, a impressão que eu tenho, meu amigo Volpe, não sei por que eu estou me dirigindo a você nesse momento, eu tenho a impressão que o 489, parágrafo 1º, é um dispositivo que vai precisar de uma geração para pegar. Eu tenho essa impressão. Vai ter que virar uma geração aí, mais ou menos como a ação civil pública. A ação civil pública veio em 85 e precisou de uma geração de promotores para poder pegar. A ação civil pública só pegou nos anos 90. Chegou em 85, o pessoal nem sabia o que era. Ainda era Ministério Público de Processo Penal e de Custos Legis. Ministério Público de Processo Penal e Custos Legis. E opinar sobre ação anulatória de casamento. O Ministério Público de Tutela Coletiva é só dos anos 90. Quanto tempo depois da Lei de Ação Civil Pública?
Eu acho que vai precisar de uma geração. E geração aqui não é 20 anos, não. Eu acho que vai precisar de um tempo de entre 5 e 10 anos, que é quando houver uma renovação dos operadores e dos juízes, para que o 489 possa ser mais bem aplicado. Sobretudo porque eu não vejo os advogados forçando a barra para o 489 ser aplicado. Porque se o advogado não procurar fazer com que o 489 seja aplicado, o 489 não vai ser aplicado. E aí vem a doutrina, que é um outro operador importante. Meus caros, o Brasil é, em termos de doutrina processual civil, seguramente o maior produtor de inteligência mundial sobre esse tema. Primeiro porque eu não estou exagerando. Eu acho que não tem nenhum país, tenho certeza, não tem nenhum país do mundo com problema de contencioso judiciário igual o nosso. Quer dizer, quando a Alemanha teve um grande problema, a pauta da palestra de Volpi, os alemães tiveram um grande problema nos anos 90. 15 mil processos entraram na justiça alemã para discutir problema de telefonia. A Alemanha parou, aí os caras ficam, e agora o judiciário vai quebrar, vamos pensar um modelo de processo para resolver esses problemas. Como é que acontece um negócio desse? É uma tragédia. 15 mil processos. O que são 15 mil processos, Cunha? A primeira vara civil, certamente, de Blumenau, deve ter 15 mil processos. Não, tá bom, 12 mil. É uma coisa... É algo tão, para a gente, tão insignificante. Os nossos problemas forenses judiciários são tão dignos de nota que nós somos um país em que o poder judiciário ia à televisão, não sei se vai mais, mas ia, há uns 10 anos atrás, divulgar que as pessoas podiam demandar. O judiciário fazia propaganda na televisão. Venham, juizado de graça, juizado de bairro, juizado de itinerante. Venham. As pessoas foram, todas. Eu, inclusive, fui. Eu que me reputo um não demandante por definição, estimulado a demandar sem custo, sem risco. Teve um avião meu que não conseguiu me entregar no ponto de destino. Eu era padrinho de casamento. Não me entregou no ponto de destino. Deixei de ser padrinho, só fui padrinho espiritual. Aí, as pessoas que estavam comigo, havia 5 casais de padrinhos no mesmo voo, 4 entraram na justiça contra a empresa de transporte. Todos ganharam R$3.000 de indenização. Eu fiquei pensando, é juizado, eu não vou pagar nada. Liguei para o advogado da outra parte, vem cá, eu vou entrar com ação. Se eu entrar, vocês vão oferecer 3 mil? Vou, tá bom, então eu entro. Entrei com ação, chegou na audiência de conciliação, 3 mil, eu aceito. Eu movimentei o judiciário. Isso é um caso real. Eu movimentei o judiciário desnecessariamente, porque eu não tinha risco nenhum. Eu ficava pensando assim, se eu perder, eu perdi. Não vou nem recorrer. Mas não custa nada tentar, daqui a pouco. É 3 mil para mim, 3 mil para minha esposa. R$6.000 nessa brincadeira. Não é nada, R$6.000, há 10 anos atrás, é um dinheiro significativo. E é um dado concreto às pessoas. Então, a doutrina brasileira, onde é que eu quero chegar? É uma doutrina das melhores do mundo, se não a melhor do mundo em matéria processual. Pelo menos para os nossos problemas. Talvez a doutrina alemã seja a melhor do ponto de vista da sofisticação teórica, mas para resolver os nossos problemas, ninguém pensa sobre o nosso processo da forma que a gente pensa. Onde é que eu quero chegar? A doutrina brasileira evoluiu demais nos últimos 2 anos. Demais, sobre o Código. E eu acompanhei isso de perto, muito de perto, com esse evento que o Volpi mencionou aqui, que é o Fórum Permanente de Processualistas. Todos nós estamos aqui, inclusive, para esse evento, que começa amanhã aqui em Florianópolis. É a 8ª edição do Fórum, que é um encontro nosso, que a gente vai debater o Código. Quem esteve lá em Salvador, Rogerinho estava lá, Salvador, em outubro de 2013, o Código não tinha sido nem votado na Câmara. Lá no Otton. E viu o nível dos debates lá, as pessoas que foram para lá, foram 160 processualistas. Amanhã estarão aqui 500. Olha a diferença. Em outubro de 2013, 160 atenderam o meu convite e foram para a Bahia. Amanhã estarão aqui 500. Aqueles 160 que foram, debatiam um nível de percepção, de compreensão do Código, nível X. Hoje a gente está discutindo já no nível 10x.
Assim, 10, 12, a diferença de percepção, de compreensão do código é impressionante. E aqui eu compartilho com os meus amigos todos aqui, são todos da mesma geração. Inclusive, todos são da mesma geração, curiosamente. Nós conseguimos fazer uma proeza. Proeza. A gente conseguiu disseminar o código numa rapidez absurda. Hoje eu fui entrevistado pelo pessoal do TRT e perguntaram assim, o que o senhor acha? As pessoas estão compreendendo o código? Ainda se lembram do Código 73? Nem se lembram mais. O Código 73, Cunha já tinha dito isso, numa percepção brilhante, o Código 73 já tinha morrido em 2014. As pessoas nem mencionavam mais o Código 73 em 2014. Agora, eu tenho dificuldade de me lembrar artigo do Código 73. Tem artigos que eu dominava completamente na cabeça. Eu agora fico com dificuldade. É como se a minha cabeça tivesse se resetado. Então, eu acho que a doutrina evoluiu muito. Acho que há focos de compreensão do código no Brasil excelentes, lá no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, o pessoal está pensando o código muito, o Pará com Mouta, e Jean e Gisele, o pessoal pensando o código muito verticalmente, e acho que a gente vai muito bem. O que eu estou sentindo um pouco de falta é que eu acho que nós, doutrinadores, me colocando aqui no rol dos doutrinadores, nós, doutrinadores, esse grupo de 400 pessoas que estão se reunindo, eu acho que a gente ainda tem que se esforçar um pouco mais para chegar na ponta. E o que é a ponta? A ponta é o professor de processo civil da Faculdade do Interior de Tocantins. Esse já está sabendo das coisas. Porque a gente tem que capilarizar muito o conhecimento para os professores não doutrinadores. Nem todo professor é doutrinador. A maior parte dos professores de processo civil no Brasil não são doutrinadores, são pessoas que apreendem e passam o seu conhecimento. Eu fiz um cálculo, por uma estimativa, eu estimei que o Brasil deve ter 10 mil professores de processo. Por estimativa. Por quê? Porque nós temos 1.200 faculdades de direito. Processo corresponde a, no mínimo, 5 semestres em cada faculdade. Então, que a faculdade tenha 200 vagas por ano, tem faculdades com 2.000 vagas por ano, eu estimei que nós tínhamos uns 10 mil professores de processo. Pode ser que seja um pouco mais, um pouco menos. É muita gente para a gente chegar e comunicar, né, e explicar. Monerá, que é um dos grandes apóstolos do novo CPC, o apóstolo Paulo do CPC no Brasil, ele foi comandando a escola da AGU nos últimos 2 anos, 2 ou 3 anos, Monana, 2 anos, ele fazia um evento por semana no Brasil para divulgar o novo código. Impressionante, impressionante. E há outros apóstolos do código. Eu falei de Monará aqui com homenagem a ele, mas há outros apóstolos. Então, eu acho que isso é um déficit ainda nosso. Agora, qual é a segunda parte da minha exposição? É o que é que pegou do código na prática. Eu vou dar alguns exemplos. Vou começar com um exemplo, um caso que é um meia-culpa. Um caso que é um meia-culpa. Que é sobre o 942. O 942, meus caros, para quem ainda não se assenhorou com os números do código, o 942 é aquele dispositivo que cria uma técnica de ampliação do julgamento nos casos de divergência, no julgamento da apelação, sobretudo da apelação. Quando a apelação é julgada, tem voto divergente, o julgamento não se encerra, prossegue e amplia a turma. Chame isso de técnica de ampliação da turma, colegiado, uma técnica de ampliação do colegiado, enfim, o 942, que veio substituir os embargos infringentes, que deixaram de existir. Pois bem, eu participei da elaboração do código, sempre tive muita má vontade com esse dispositivo. Estava lá como uma forma que a gente construiu de agradar os deputados, porque boa parte dos deputados queria que os embargos infringentes ficassem, e a gente não queria que os embargos infringentes ficassem. Então, chegamos a uma solução de consenso, que foi extinguir os embargos infringentes e criar uma técnica que prestigiasse a divergência e que não fosse recurso. 942. Mas eu nunca me estimulei com isso, tanto que a gente até no Senado, o Volpe vai se lembrar disso,
quando o projeto voltou para o Senado, a gente tentou tirar, nós mesmos tentamos tirar isso. Chegou a sair se não fosse o senador Cássio Cunha Lima, da Paraíba, que no dia da votação fez uma defesa, uma ode à divergência, mostrando o papel da divergência nas democracias modernas. Aquilo comoveu os senadores resolveram manter o 942. Pois bem, eu, com toda essa má vontade quanto ao 942, devo reconhecer o seguinte: está aí um dispositivo que tem sido aplicado e funcionado. Para minha surpresa, onde eu vi aplicado, está sendo, no Tribunal da Bahia está sendo aplicado muito. O Tribunal da Bahia tem uma característica que, como as câmaras são compostas por 5, já fica ali mesmo. Então, já julga 3 votos, deu divergência, já continua, é automático. Então, não tem perda de tempo. E eu tenho sentido o seguinte: quantas vezes a divergência prevalece? Conversando com um amigo nosso, meio de Cunha, há um mês, numa banca de que fizemos parte, eu, Cunha e ele, que é o professor Edilson Pereira Nobre, desembargador do TRF da 5ª Região, professor da Federal de Pernambuco, ele nos relatou um dado que a gente se assustou na hora. Ele disse: olha, o nosso tribunal aplica isso rotineiramente e eu diria para vocês que 50% dos casos prevalece a divergência. Se em 50% dos casos prevalece a divergência, meu caro Eduardo, valeu a pena. Alguma coisa estava acontecendo na prática forense que a gente não estava percebendo. E hoje, Cunha me contando aqui, agora de tarde, a gente assistindo aqui a palestra, foi durante a palestra de Mouta, a gente recebeu uma notícia de um caso lá em Pernambuco em que a aplicação do 942 acabou servindo como uma forma de impedir uma corrupção que parecia ser evidente, ou algo, no mínimo, nebuloso, estranho o que estava acontecendo, estranho. E o nosso amigo Câmara nos relatou algo semelhante a isso na semana passada, no tribunal dele. Então, dou aqui a mão à palmatória, e reconheço que o 942 funcionou. E eu imaginava que não funcionaria. E está funcionando nos tribunais, que eram tribunais... Os tribunais estavam todos com muita má vontade em relação ao 942. Segunda coisa, os IRDRs. Meu amigo Volpe mencionou a palestra espetacular de Volpe, com o resumo da sua tese de doutoramento defendida na semana passada na PUC de São Paulo. A gente diverge em algumas coisas, mas eu acho que uma coisa a gente conclui, a gente concorda. A gente concorda em mais de uma coisa, mas eu acho que isso a gente vai concordar também. Há muito mais IRDRs pendentes agora do que eu imaginava que estariam pendentes com 1 ano de código. Na Bahia, são 13 IRDRs pendentes, no TJ da Bahia. Aqui no TJ de Santa Catarina, salvo engano, foi o primeiro IRDR julgado no Brasil. O primeiro IRDR julgado no Brasil foi aqui do TJ de Santa Catarina, e foi julgado já há uns 5 meses, 4 meses, 5 meses. Isso, para nós, é inacreditável. Inacreditável. Os tribunais, agora, há 15 dias, os senhores vão se lembrar, há 15 dias, devem ter acompanhado, o Tribunal de Minas Gerais julgou o IRDR da Samarco, um dos IRDRs do caso da Samarco, há 15 dias. Foi o primeiro IRDR julgado pelo TJ de Minas. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar no seguinte sentido: o IRDR está sendo mais aplicado do que eu imaginava. E pegou. Agora, o que é que vai acontecer nos próximos anos? Eu acho. Vai se harmonizar o entendimento em relação a se é caso piloto, se é caso modelo, se o relator pode suscitar e vai ser o prevento, se não pode, e por aí vai. Terceiro, negócios. Os negócios processuais. Não existe nenhum tema que tenha sido tão objeto de trabalhos monográficos quanto negócio. Basta ver que em 2015 foram publicados 4 teses de doutorado sobre negócios em 2015. 4. No ano passado, eu já perdi as contas de quantas dissertações, eu não estou mais conseguindo acompanhar
os livros monográficos sobre negócio. Vou contar 2 casos para vocês. Há um mês não, minto, 15 dias, eu fui procurado por uma empresa, exatamente há 15 dias, uma empresa com o seguinte problema. Ela estava reconstruindo o seu modelo de contrato de representação. Estava reconstruindo o seu modelo de contrato de representação com os seus representantes. E ela colocou 10 convenções processuais dentro desse novo modelo. Criou 10 convenções processuais atípicas. E me contratou para eu poder fazer o exame disso. Queria que eu examinasse se, na minha opinião, essas convenções eram lícitas, se dava para poder emplacar, porque ela queria mudar o contrato dela, com o contrato tipo dela, colocando convenções processuais. Pô, eu que sonhava que um dia eu fosse procurado para fazer isso, sonhava, um dia alguém vai me procurar para poder fazer um modelo de um contrato cheio de convenção processual. Pô, em menos de um ano isso tem acontecido. Eu, como advogado, já fiz 2. 2 muito singelos, feitos em mesa de discussão, não foi nem audiência. Em a gente chegou à seguinte conclusão, que o dinheiro que estava bloqueado, era uma ação de divórcio, a gente bloqueou uma parte do dinheiro do rapaz. O dinheiro que estava bloqueado no investimento dele não deveria ir para a conta judicial. Porque se fosse para a conta judicial, todos os 2 iam perder dinheiro. Então, nós fizemos isso durante a briga, fizemos um negócio processual para o dinheiro ficar ali. Não vai para a conta judicial, fica ali. A gente concorda que vai ficar ali. Escolhemos, portanto, o depositário. Foi excelente, evitou uma perda de dinheiro. Isso eu fiz, no caso meu. No outro caso, eu não era advogado, eu era a parte. Ou melhor, eu era representante da parte. Eu acho que eu contei essa história aqui em Floripa no ano passado. Eu, no ano passado, estava com pouca coisa para fazer, e eu resolvi ser síndico de um condomínio. Eu já tinha sido síndico. A questão foi a seguinte, William. O William ficou indignado com essa notícia. É porque de 2008 a 2010, eu tinha sido síndico do condomínio. E aí deixei por causa do código. Eu ia fazer livre docência, o código deixei, naquele período ali. Aí o povo aclamou, eu sou um populista, não aguentei. Em 2015, os condôminos foram à minha casa, imploraram para que eu voltasse. Tudo bem, eu volto, mas só por um ano. E aí voltei, fui síndico no ano passado, já não sou mais síndico agora. E aí, tendo assumido, eu percebi que tinha um colega nosso que estava devendo, um condomínio, que estava devendo R$80 mil. Ou seja, ele não pagava condomínio há 5 anos, rigorosamente há 5 anos, não pagava nada, ele não pagava. Só que ele estava na seguinte situação, ele era o dono da casa, só que ele comprou a casa, morava lá, inclusive, só que ele não tinha transferido a casa para o nome dele. Quer dizer, no registro, a casa estava na mão do ex-condômino. Mas quem estava devendo de fato era o novo condômino. Então havia o devedor de fato e o devedor de direito. O que é que eu fiz? Eu liguei para o ex-dono, que era dono na época que eu fui síndico da primeira vez, e disse assim, olha, meu cara, gosto de você, massa, mas formalmente quem está devendo é você. Vou lhe executar. E para lhe chatear, não vou nem penhorar essa casa, porque eu sei que você não está ligando para ela. Vou penhorar outra coisa que você tenha. Porque essa casa aqui eu não vou penhorar, porque eu sei que não é mais sua. Aí, capaz de eu penhorar e você não fala fazer nada. Aí ele, não, Fred, por favor, eu vou ajudar você a resolver. Então chame o novo. Vamos fazer um acordo aqui. Fizemos um acordo. Tudo bem, fizemos um acordo. Olha o acordo. Uma assunção de dívida. O novo, que é o devedor de fato, assumiu a dívida, que era formalmente do outro, e eu, credor, consenti, e ambos disseram o seguinte, que se porventura houvesse a execução daquela confissão, o bem a ser penhorado era a casa onde o cara morava. Porque eu queria que aquele em cujo nome estivesse registrado o imóvel reconhecesse que ela é penhorável por uma dívida de outrem, e não dele, e aquele que mora dissesse que a casa é penhorável, mesmo não sendo dele, mas ele morando lá. Eu fiz um acordo de renúncia
a alegação de impenhorabilidade. Eu podia ter feito uma hipoteca com bem de terceiro. Eu podia ter feito uma hipoteca com bem de terceiro. Só que a hipoteca era muito cara, o condomínio não tinha condição de pagar isso. Então, eu fiz uma, entre aspas, uma hipoteca sem eficácia real. Uma hipoteca sem eficácia real. Não tem eficácia real porque eu não averbei. Uma hipoteca que só tem eficácia entre as partes. E foi aceito. Ambos fizeram. Quando eu ia executar, o problema desse exemplo, que é ótimo para dar, mas eu não executei ainda. Porque quando eu ia executar agora em novembro, que ele não pagou, mas aí que está, o cara pagou. Fiquei chateadíssimo. Eu liguei para ele, eu falei, rapaz, eu vou executar você. Vou executar. Ele, não, eu pago. Aí pagou. Não pude executar, eu não pude testar ainda. Que ia ser um negócio sensacional, né? Você poder fazer o teste do negócio processual. Eu estou realmente muito interessado nesse caso. E é um caso, veja, é um negócio simples, muito simples de vocês entenderem, e o negócio foi pensado na hora. E o 190 está aí para funcionar. Agora, Léo acabou de mandar para a gente também um caso de um ADIM, veja, um ADIM no Supremo Tribunal Federal, em que o partido que propôs a ADIM e o Estado que editou a lei impugnada pela ADIM, era um partido e o Estado, fizeram um acordo para suspender a ADIM enquanto tramita um projeto de emenda constitucional no Congresso. Está tramitando um projeto de emenda constitucional que, se for aprovado, vai prejudicar a ADIM. Aí as duas partes da ADIM celebraram um acordo de suspensão do processo. Isso é inconcebível. Inconcebível tempos atrás. Inconcebível. Onde é que eu quero chegar? Um outro exemplo dos negócios. Os senhores devem estar sabendo que no Brasil, todo mundo sabe disso, há inúmeros negócios de colaboração premiada sendo assinados. Só que a colaboração premiada é um negócio penal. É um negócio penal. É misto, né? Ele tem um aspecto penal e tem um aspecto processual penal. Processual penal porque fornece prova, penal porque reduz pena, ou então muda o regime de bens, etc. Regime de bens, não, desculpem, o regime de prisão, o regime de execução da pena. O que está acontecendo nesses negócios? O Ministério Público está embutindo nesses negócios de colaboração premiada negócios que atingem a improbidade administrativa, que está no âmbito civil. Então, negócios processuais relativos à improbidade administrativa estão sendo embutidos na colaboração premiada no âmbito penal. E isso é público. Acessem as colaborações premiadas já publicizadas, já homologadas, já publicizadas, que vocês vão ver. Cláusulas expressas de negócios processuais relativos à improbidade administrativa. Isso está acontecendo. Agora, se você chegar para mim e disser assim, mas, Fred, eu aprendi que improbidade administrativa é um ambiente que não admite autocomposição. Não admite autocomposição. Tem que rever isso. Sobretudo porque o artigo 36, parágrafo 4º, da Lei 13.140, que é a lei da mediação, o 36, parágrafo 4º da Lei 13.140, expressamente se refere à autocomposição e improbidade. Então, isso está acontecendo. Nós temos que estar preparados para isso. E, para terminar, o seguinte, há uma mudança que já está acontecendo e que ninguém dá a menor bola, mas já está acontecendo e melhorou a vida de muita gente, sobretudo de nós advogados. A questão dos prazos. Os prazos e aquelas regrinhas, Volpe, de varejo, como ter direito a 5 dias antes da pauta, você ser avisado da pauta com 5 dias de antecedência. Isso é uma coisa boba, né? Não tem nenhuma sofisticação técnica, não existe palestra sobre isso. Ninguém vai fazer palestra para dizer, quero dizer que agora o advogado tem direito a ser intimado da pauta com 5 dias de antecedência. Mas isso é uma coisa que muda o processo, muda a advocacia. São coisas assim que já estão funcionando. 15 dias para agravo interno. Isso é uma mudança significativa. Prazo de dia útil. Atrasou. Certamente atrasou o âmbito do processo, mas melhorou o processo. Melhorou a vida do profissional de direito. E isso é inegável. Quer dizer, não atrasa, porque, na verdade, não é isso que atrasa, né? Mas o discurso... volta para a batida. O discurso, você tem razão, o discurso dos tribunais superiores agora está demorando muito para poder a gente
da decisão monocrática. Mas paciência, é do jogo. E isso é uma melhora. No final, meus caros, o meu balanço é positivo. Mas é uma obra em progresso. Uma obra em progresso. É claro que daqui no ano que vem, se houver esse evento de novo, 2 anos de vigência do Código, não sei se me chamar, se tiver esse evento de novo, a gente possa fazer uma análise ou mais positiva ou mais negativa. A impressão é que nós estamos num caminho meio que sem volta. E esse evento aqui é uma prova disso. Veja quem está palestrando aqui. Vejam o rol dos palestrantes. E isso é um sinal de que a mudança não há. São tempos de mudança. São tempos de mudança. E Hermes tem razão quando diz Hermes, horrível, isso foi mal. Hermes foi terrível. Ninguém conhece ele por Hermes. Né? Eu acho que nem ele sabe que o nome dele é Hermes. Zanetti disse uma coisa que é verdade, citando Churchill. Não podemos desistir. Nós nunca desistiremos. E, pelo menos, vou falar aqui só de 3 pessoas, eu, Volpe e Cunha, já que Dierle não está aqui. Nós 3, eu, Volpe e Cunha, temos um compromisso de sangue de que a gente vai continuar na batalha, sem desistir e tentando passar o evangelho nesse sentido, né? O sentido grego, as boas novas. As boas novas. Era isso, meus caros. Boa noite, obrigado.